Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse módulo sobre mercado de trabalho e carreira aqui no Fórum de Carreiras, né, da PUC Paraná. Então, tudo a ver a gente falar desse tema dentro de um movimento de mercado. E aqui a ideia é falar de algumas sugestões, alguns pontos de atenção, dicas, de que são relevantes nesse momento aí de mercado de trabalho. Então, eu me organizei para falar com vocês um tempo, mas que seja o mais objetivo, e depois fico à disposição para quem quiser trocar ideias, trocar alguns e-mails ou WhatsApp, o que vocês precisarem, tá ok? Então, eu sou a Carolina Feltrin, trabalho nessa área aí por 18 anos, dentro da área de recursos humanos, já trabalhei dentro das organizações e agora há 3 anos eu trabalho como autônoma dentro de uma caminhada de desenvolvimento de pessoas, de coaching, planejamento de carreira. Então, esse é o meu trabalho hoje. Então, fico bem feliz de compartilhar isso com vocês. Eu me organizei aqui para a gente ter algumas temáticas para falar, para a gente ser mais objetivo. Então, uma das ideias é a gente olhar currículo, né? Desde a elaboração até como colocar isso em rede social ou ainda em papel ou portfólio. Falar de redes sociais, como é que a gente pode utilizar isso a nosso favor. Falar da própria entrevista, como é que a gente faz a entrevista, dinâmica de grupo, teste psicológico, como é que a gente coloca isso tudo dentro de um processo seletivo, e da imagem pessoal, como é que a gente se porta dentro de uma entrevista, certo? Então, esses são alguns tópicos para a gente se organizar aqui. E vamos começar falando então do famoso currículo. Será que a gente está usando ainda? Não está? Ele é papel? Ele é LinkedIn? Como é que é isso dentro dessa nova realidade, né? Principalmente tecnológica. Então, ele ainda vive, né, gente? Algumas empresas pedem currículo em papel, algumas empresas utilizam papel ainda, não só papel, mas pedem por e-mail. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados com ele. Ele significa que a gente tem que colocar lá naquele mínimo de folhas, então em média 2 folhas, né? Ai, Carol, mas eu tenho mais coisa para pôr ali. Mais ou menos 2, porque hoje a gente não pode deixar nada muito oneroso, grandão. Então a gente coloca nele nossa trajetória profissional, nada de vida, nada pessoal. Então a gente coloca apenas o que é importante e lá a gente tem que colocar as habilidades e competências que traduzem o que a gente é. Então a gente tem 2 formatos dele, ou cronológico ou funcional. Por que a gente fala assim? Porque algumas empresas, né, independente, mas vocês vão decidir aí do jeito que vocês querem fazer. Cronológico, trazendo informações importantes, relevantes de uma caminhada profissional até chegar ao dia de hoje. E o funcional é aquele que coloca desde o primeiro emprego, fala da tua história mesmo de vida e com ênfase nas habilidades de que vocês têm aí nessa trajetória. Gente, importante no currículo, folha branca, né? Não dá para fazer muita confusão de outras folhas, vão achar meu currículo antes. Hoje em dia não existe mais isso. Neutralidade, objetividade, letra legível. Vou inventar uma letra bonita para ficar mais chique. Não. Ou Arial ou a Times, e é a padrãozão, né? Então, a gente usa em média tamanho de 12 a 14 para não ficar nem tão grande. E ainda falando no currículo, a gente está trazendo aqui, então, os dados atualizados. Não dá para a gente deixar dados, telefones, endereços que não estejam atualizados. Então, cuidado com isso também. Formação, pessoal, o que coloca-se aí? Segundo grau, se eu tenho já formação superior, eu não preciso colocar a escola onde eu estava estudando lá em 1900 e alguma coisa. Então, cursos, formações cronológicas que vão ser relevantes para a possibilidade de carreira atual, tá? Instituição, onde estudou, a data, é importantíssimo colocar a data também para a gente ter uma ideia de quando que foi isso, para a gente se situar. Experiência, caminhando aí, a gente está caminhando num currículo funcional e cronológico também. A gente coloca a instituição, qual era essa instituição, o que ela fazia, qual era o ramo dela. E aí a gente vem trazendo atividade e a experiência, o que a gente fez lá, o cargo que a gente assumiu, o que eu contribuí para essa empresa, que resultados obtiveram essa empresa com a minha presença lá. Como que eu meço isso, Carol? Geralmente a gente coloca, os resultados, as contribuições, ou em número, bacana, que tem indicador, não tem número, mas o que contribuiu? Aumentou o índice de satisfação de tal área? A gente sempre precisa colocar isso um pouco mais claro, porque a gente pega currículos que não estão claros e daí não fica legal também, tá? Então, em cada experiência a gente coloca isso.
a instituição, a data de entrada e saída, quais foram as atividades que eu assumi e as minhas entregas ou contribuições, dependendo do nome que você queira colocar, ok? E aí a gente vai trazer os cursos relevantes, o que eu fiz que contribui, que não são formações, mas que tem aí a ver com a minha caminhada. Você coloca lá que eu estou fazendo um curso de culinária, mas isso não tem a ver comigo? Não coloque. Cursos que estejam bacana aí para você citar. Idiomas, nesse momento, bem importante. Se eu fiz uma conversação de final de semana, puxa, eu leio, eu escrevo, eu entendo. Então, 3 coisas que vocês precisam colocar lá. Se lê, compreende e qual é a fluência disso, né? Porque senão a gente chega numa entrevista em inglês e não sabe falar inglês, vai ficar estranho, né? Colocar só a verdade. Então, esse é um ponto bem importante aqui em todo o currículo, em toda entrevista, em todo o processo seletivo. Eu vou inventar aqui para ficar bonito para poder conseguir essa vaga. Puxa, infelizmente isso não é a melhor saída. Ser natural, falar a verdade, de que forma a gente vai falar isso também é um ponto, mas isso não tem saída. A gente precisa trazer fatos e dados verídicos, senão a gente se embanana, né? E português correto, porque a gente às vezes quer achar palavras bonitas e também se perde aí no que é correto no português. Gente, então o currículo, a gente precisa ter essa organização nele. E isso aí a gente já pode traduzir para o LinkedIn, tá? Então a gente já vai falar de rede social daqui a pouco, mas vocês já podem colocar essa tradução de uma história, de uma linha de raciocínio do currículo lá para o LinkedIn. Então é importante vocês estarem bem afinados com isso, porque senão fica confuso. Uma coisa no currículo, outra coisa no LinkedIn ou no portfólio, a gente já vai falar também. Mas tentem combinar essas informações e traduzir lá para a linha de raciocínio. E então, falando em redes sociais, a gente precisa olhar se elas vão auxiliar ou não. E como que é esse ponto de atenção entre o que é mais e o que é menos, né? Então, vamos olhar para isso. A rede social com certeza ajuda. Hoje a gente tem redes sociais muito potentes que movimentam o nosso perfil. Mesmo grátis, tá, pessoal? Não precisa ser pago. A gente tem que ter algumas dicas de alguns profissionais. E aí, fuçar. Por que eu falo fuçar? Porque só assim a gente vai entendendo o que a ferramenta pode nos oferecer. Então, hoje, a ferramenta que mais auxilia na rede profissional é o LinkedIn. Por quê? Ali é rede profissional, não é pessoal, não tem outro link com a minha vida, mas ali fala da minha história, combinando aquilo que a gente falava do currículo. O que eu coloco ali para ter uma história de quem bateu o olho consegue saber quem sou eu dentro de uma caminhada profissional. Então, sugestão. Comecem a olhar, quem não tem LinkedIn, faz LinkedIn. Quem já tem, desenvolve esse movimento de como que isso pode contribuir para o meu profissionalismo, não é? Então, colocar contato no perfil. Lembre que você, nessa imagem profissional, já é muito importante, uma foto profissional e não pessoal, não é Facebook, uma foto que traga esse movimento teu aí profissional, como que você quer, não só tão formal, mas que tenha uma imagem bacana, né? E pedir e fazer recomendações. Por quê? No LinkedIn isso é importante. Porque lá, quando a gente bate o olho naquele perfil, se a gente sabe um pouquinho, se algumas pessoas estão falando da gente, a gente já começa a imaginar e fazer uma imagem mental desse profissional a partir do olhar do outro. Muito importante. Então, Carol, tenho vergonha de pedir recomendação. Pois é, mas a gente precisa ter esse movimento de carreira, quem já trabalhou com a gente ou quem nos conhece, para saber o que ele pode falar de mim. Brevemente, objetivamente. Então, muito bacana fazer isso. Então, rede social, gente, invistam, caminhem por aí, porque é uma boa saída dentro de um mundo social, né, de rede social. Tem muita coisa para falar disso, mas a gente vai objetivamente parando aqui e falar da entrevista. Puxa, é a hora da verdade, né? Então, eu tenho meu currículo bonito, eu tenho lá meu LinkedIn, mas agora eu preciso pessoalmente fazer uma entrevista. E agora? A gente precisa primeiro conhecer essa empresa, essa vaga. Da onde que vem essa entrevista? Alguém me chamou no LinkedIn? Alguém me indicou? Eu fui lá pessoalmente fazer algum contato? Então, conhecer a vaga, primeiro lugar. Conhecer a empresa, dar uma sapeada dentro da internet, o objetivo dessa empresa, missão, visão, valores, o que ela é, que negócio que ela trabalha, porque senão você chega lá sem saber isso minimamente, vai ficar constrangedor. Então, obter dados, pesquisar os segmentos, o que ela faz, trazer isso para dentro dessa conversa. Então, gente, a entrevista é a hora de trazer dados naturais. Por quê?
porque eu vou trazer, eu vou ter que decorar uma entrevista. Se a gente tem um autoconhecimento, se a gente caminha por saber o que eu tenho, o que eu entreguei, experiências, muitos exemplos de mim, isso naturalmente, qualquer pergunta que vem. Então, comunicação adequada na entrevista. A gente precisa ter fala sem gírias, sem mascar chicletes, uma postura adequada. O que é postura adequada? É não cruzar braço, é não estar numa postura mais para frente, então uma postura ereta, com cabeças ereta, porque isso vai demonstrar a tua firmeza também, né? Não se sentir inseguro segurando uma bolsa ou mexendo muito em cabelo e em materiais. Então, e sempre checar se o teu interlocutor, o entrevistador, está entendendo o que você está trazendo. Se tiver caras e bocas e dúvidas, cheque. Tá ok, tô sendo claro, não tem problema. A gente acha que tem problema a gente perguntar na entrevista, mas é muito legal, né? Na minha caminhada que eu fiz entrevista, eu achava muito bacana quando o candidato falava assim, puxa, qual é o prazo que você me retorna? Eu posso te perguntar qual é a faixa salarial dessa vaga? Então, tudo num tom ameno, um tom de validar fatos e dados e não de se exibir, nada disso, né? Então, a gente fala um pouquinho desse movimento, gente, de postura, desde a chegada da entrevista até a hora e depois, porque algumas empresas ainda também te observam na recepção, de como que você está se posicionando, o que você está falando, como está a tua postura lá. Então, cuidado com isso, não é para ficar engessado, mas saibam que esse movimento já é um movimento de como você se posiciona desde a chegada. Então, dá uma olhada nisso também. É uma postura mais gentil, de aperto de mão, sempre cordial. Isso na verdade não se vende, não se treina. Isso tem a ver com os nossos valores. Então a gente precisa resgatar isso, como é que são os valores pessoais. E isso a gente pode ter reflexões aqui, por exemplo, no escritório onde eu trabalho, mas também vocês refletindo sobre esse autoposicionamento de vida, certo? Então, dica importante, gente, olhar primeiro que vaga que é, saber a faixa salarial da vaga que você está concorrendo, para não falar besteira lá na hora, nem mais nem menos. Não esquecer de questionar benefícios, porque às vezes a gente tem uma faixa salarial e o benefício também é um retorno bacana, então dá para trazer isso. De uma forma sutil, a gente pode perguntar quando vai ser o retorno, até para a gente se organizar, e sempre se colocar à disposição para um outro movimento. E principalmente, franqueza, ser natural, ser transparente, porque não fica daí aquela sensação também de nervosismo numa entrevista que também pode até atrapalhar. Então a respiração antes, o movimento de se sentir mais seguro, não compra por aí, não é tão automático assim, mas dá para treinar. Então é uma experiência muito bacana da gente se perceber antes, né? E aí a gente fala da entrevista por telefone, que ela acontece muito atualmente, porque nem todas as empresas conseguem hoje fazer uma entrevista pessoal. Então acontece por telefone também. Mesma linha de raciocínio, porque a gente consegue já no nosso tom de voz demonstrar como que a gente tá, como a gente está falando. Então isso já tem esse estudo de rede de call center. Bom, e aí a gente vai falar sobre entrevista pela internet, né? Mais exemplo do que a gente está fazendo agora aqui, né? De participar de um fórum de carreiras virtual. A gente também faz entrevista pela internet, pela Skype, por outros modelos aí, dependendo de empresas, que são via computador. Pessoal, então é bem importante ter alguns cuidados. Eu já fiz bastante entrevista por Skype, atendo por Skype hoje. Então, é importante a gente poder estar num lugar não tão barulhento, que não interfira aí. Se eu tenho filhos, tenho cachorro latindo, claro, pode passar um cachorro aí e latir agora, né? Mas que a gente tome alguns cuidados com a câmera, com o enquadramento. Então, dá uma olhada como que vocês estão antes de começar. Poder olhar não só como se fosse uma entrevista presencial, mas também poder estar dentro de uma estrutura que vocês olhem o que tem atrás de vocês, né? Alguns materiais pessoais, ou alguém passa e dá aquela olhadinha, aquele tchau, já combina em casa, se estiver em casa ou no trabalho que não pode ser interrompido, que esse momento é um momento importante para vocês. Então, são cuidados que eu vejo que só muda esse contato, mas é importante porque a pessoa do outro lado lá também está percebendo isso. Não só a postura, tom de voz, o jeito que você coloca. Preciso ir ao banheiro durante a entrevista, dá uma olhada nisso antes. Vou ficar comendo aqui em cima do computador, tomando alguma coisa.
Então, evitar esses tipos de saídas, né? Porque o foco agora é a entrevista ali na câmera. Então, para os dois tipos de entrevista pessoal, por telefone ou por Skype, a gente tem esses cuidados de não interromper, deixar o celular desligado, falar para a pessoa se tiver alguma coisa que interrompa, já falar no começo, o tempo que você tem. Às vezes, eu tenho esse tempo, começa a correr. Então, alguns cuidados, tá? E também, as mesmas coisas que a gente falou lá na entrevista pessoal, a gente pode usar para essa. Perguntar, ser cordial, usar o tom de voz, a postura, tudo aquilo, certo? E aí a gente fala um pouquinho de dinâmica de grupo, pessoal. Isso também dentro de algumas empresas ainda é natural, a gente colocar bastante gente para olhar como é que a gente se sai nessa relação interpessoal também. Carol, eu tenho que ser como, né? De novo, eu sou muito quietinho, ninguém vai me olhar. Eu sou muito expansivo, todo mundo vai achar que estou me achando. Então, esse movimento agora é permitir observar vocês em um grupo, para olhar conhecimento também. Em alguns momentos tem avaliação, tem case, tem testes, mas a gente já vai olhar que dentro de dinâmica a gente sempre vai ter uma apresentação, saber quem vocês são. Tem um trabalho, às vezes, de aquecimento, uma atividade principal. E aí, a gente vai tendo esse olhar de vocês ao vivo também. Então, dinâmica vai depender de empresa para empresa, mas tomem cuidado nessa postura também. E colocar conhecimento de vocês, gente. Não tem muito segredo aqui também, certo? É importante a gente prestar atenção na pergunta, não só na dinâmica, mas também na entrevista individual. Pergunta feita, resposta feita. Era uma vez lá no jardim de infância. A objetividade é muito importante. Mas aí eu falo pouco, daí as pessoas não sabem. Mas então, pessoal, geralmente em dinâmica de grupo, a gente apresenta comportamentos e funcionamento de como a gente é. Mesmo treinando, às vezes, tem um monte de cursinho que treina, a gente coloca isso, imprime essa marca aí dentro das nossas ações, dos nossos comportamentos. Então, cuidado, mesmo treinando, como que eu estou me apresentando na saída de alguns cases, na dinâmica. Então, tomem cuidado com isso. E agora, para a gente começar a desligar uma turbina e fechando, eu trouxe também a importância do planejamento de carreira. Porque se a gente não planeja, qualquer caminho serve e qualquer um pode controlar esse planejamento de carreira para mim. Então, a minha ideia aqui é deixar para vocês que a gente precisa gerenciar a nossa carreira. O que é isso? Tomar as rédeas disso. Então, sempre avaliar as oportunidades de mercado, mas ter um foco, um objetivo, aonde vocês querem chegar, mesmo que o mercado não esteja aquecido e legal nesse momento, mas o que é meu jeitão? O que seria a vaga ideal para mim? E a gente ir caminhando, claro, nas possibilidades, mas qualquer coisa serve, puxa, aí vai ficar muito vago também. Então, definir esse objetivo é bem importante, criar uma estratégia de comunicação, imagem pessoal, sim, imagem pessoal e profissional, eu digo aqui. Então, puxa, como é que eu cuido dessa tradução da minha imagem? Em que vias? É a internet? É rede pessoal? É tomar um café com uma rede que estava esquecida? É pedir para alguém me apresentar para aquele profissional de RH? Então, criar essas estratégias, que não são estratégias ruins, tá, gente? São estratégias a teu favor, vai auxiliar, sim. Definir um alvo. Então, eu quero trabalhar naquela empresa, é o ideal. Bacana. Como é que eu faço para chegar lá? Tem que definir, sim. Obter informações sobre as empresas, enviar mensagens, seja hoje dentro não só da internet, no WhatsApp, qualquer canal de comunicação. Se posicione de uma forma bacana e não invasiva também, né? Falar com os profissionais, pedir opinião, perguntar como está o mercado, ter informações. Isso vai te ajudar para também criar essas estratégias para poder se colocar no mercado. E participar de processo seletivo. Eu sempre digo isso. Carol, não tem a ver comigo aquela vaga. Não que você tenha que participar de qualquer um, né? Mas se minimamente encaixa o teu perfil, vá participar para estar sendo visto, sendo lembrado, poder caminhar, navegar pela rede. Então, é bem importante. Não só participar de processo seletivo, mas participa de fórum, de reuniões, vai tomar um café em algum lugar diferente, participa de assuntos que não são seus, mas para você ser visto e ser lembrado. Então, o network é muito importante nessa hora de mercado de trabalho. As pessoas lembram da gente, de você,
se tiver alguma coisa que chamou a atenção. Então não vai alguém bater na porta e falar, ai, quero você. Você precisa se posicionar também. Então essa é uma dica que eu deixaria aí para vocês refletirem como é que vocês estão se colocando no mercado, se posicionando e pelo que as pessoas lembram de você. Ah, porque é legal, porque é gente boa ou porque é profissional e é competente. É diferente, tá, gente? Então... E para finalizar, eu desejo uma boa caminhada, de muitas reflexões, de autopercepção e que a rédea da carreira seja de vocês, né? Permaneço à disposição. Se precisarem bater um papo, vão ter meus contatos aí. E um abraço a todos e boa caminhada no fórum. Até mais.